Continuidade, vamos para o próximo bloco de apologia ao Sócrates, o terceiro bloco textual, não é? Então, se pensarmos no texto como uma parede formado de vários blocos, se você escreve sobre o amor, você não vai escrever só sobre o amor, porque tem uma outra série de coisas que condicionam o amor. A título de exemplo. E, nesse caso, Sócrates não foi nem pelo amor, nem pela dor, foi condenado ao envenenamento. Foi queimado. Pela democracia ateniense. Democracia aí essa que ele defendia, ele era legalista da democracia ateniense. E como foi dito aqui, ele foi alvo de uma calúnia. E calúnias custam caro. Não acho que o Sócrates, não concordo com Nietzsche. Sócrates foi um covarde. Não, Sócrates foi um corajoso. Ele não saiu atrás, sabe? Não. Ele ficou no seu lugar. Falou, esta é minha filosofia, eu defendo a filosofia assim. E estou aqui para defendê-la. Não é? Isso foi o que a gente viu no último vídeo. Dito, obviamente, em outras palavras, pois Sócrates estava em outro contexto, o contexto a qual ele estava sendo acusado e que ele precisava se defender. Ele necessitava, era questão de vida ou morte. Para ele foi de morte. Para um outro filósofo que morre até mesmo crucificado, não é? E depois ainda é mitologizado, também foi de morte. Não é? Outros em Confidência Mineira, Tiradentes, o Zumbi dos Palmares. Embora não sejam filósofos, Marielle Franco. Muitos são de morte. Por apenas buscar o exercício da virtude, que é o que nós estamos lendo. Eu quero dizer que nem todo mundo que é admirado foi uma pessoa amada pelo seu tempo. Retomemos parágrafo 8. Então, do princípio, qual é a acusação com base na qual surgiu a calúnia, a que precisamente dando crédito Meleto fez esta denúncia contra mim? Retomamos então, repito, do princípio qual é a acusação, com base na qual surgiu a calúnia, a que precisamente dando crédito Meleto, e antes ele cita Nito, fez essa denúncia contra mim. O único acusador a ser mencionado no Eutfron é ser interpelado durante a defesa. E nós vamos ver essa interpelação. Na próxima semana, porque ela é sensacional. Um escracho do Sócrates. O cara pode até ter morrido, mas morreu sambando na cara da sociedade ateniense. O cara foi foda demais. O que diziam as calúnias ao me caluniar? Preciso
lê a declaração juramentada dele, como se de acusadores de fato. Sócrates age mal e faz mais do que deveria ao investigar as coisas sobre a terra e as celestes, e ao tornar superior o discurso inferior, e ao ensinar outros essas mesmas coisas. Alguma coisa assim. Vocês mesmos já viram isso na comédia de Aristófanes. Um Sócrates lá aponta para o alto, balançando, afirmando a herondade. Desculpa pelo meu ato falho, foi porque Aristófanes é muito legal. Depois eu vou ler uma anedota que tem aqui em uma nota. E asneando, não é asneando de asno. Muitas outras asneiras, sobre as quais não entendo coisa alguma, nem muito, nem pouco. 50. Referência à comédia As Nuvens, composta por Aristófanes, em 423 a.C. 423 a.C., Platão nem tinha nascido. O cara já estava aí, produzindo discurso em praça pública. Vinte e três, 33, 15 anos antes, ou 13 anos antes. Aí escrito de 5 anos depois. Nela, Sócrates, que a essa altura tinha cerca de 45 anos, é ridicularizado nos termos da acusação como filósofo ateu que destituiu os Zeus e cultua em seu lugar as nuvens, fornecendo explicações físicas para os fenômenos celestes, como sofista que emprega astutamente a palavra e como professor que transmite seus conhecimentos do pensatório. Repito, é ridicularizado no termo da acusação como filósofo ateu que destitui Zeus e cultua em seu lugar as nuvens, fornecendo, destituiu Zeus, entendeu? Tomou o lugar de Zeus e ficar lá fornecendo explicações físicas para o fenômeno celeste. Sócrates é foda até em as nuvens, não é? Apesar de ser porque Sócrates ele fornece explicações para questões morais, não é? Para questões tangenciáveis ao ser humano. E não falo desse tipo de conhecimento para desmerecer, uma vez que há quem já seja sábio em tais coisas. Não quero de modo algum me defender de Meleto em tantas causas. Mas o fato é que nelas não tomo parte alguma, varões atenienses. Apresento como testemunhas a maioria de vocês mesmos. E peço, ou seja, não é? Vocês sabem o que estão acontecendo. Não sejam filhos da puta. Não é isso que Sócrates fala. A maioria das testemunhas é o próprio tribunal ateniense com quem ele andou falando. Andou prescrutando. Só que Sócrates não era uma pessoa legal. Sócrates era um filósofo. Filósofo fala quando você está mentindo ou falando a verdade. Filósofo que é filósofo fala a verdade. Não é? Fala aquilo que tem que ser dito. Não é aquilo que tem que ser dito. Investiga o que é interessante ser conhecido. E ser conhecido não é uma questão de mera curiosidade, é fundamentação teórica, não é fundamentação teórica daquilo a qual prescruta ser alguma
coisa. No caso, é um tipo de literatura, não é? Se emana a filosofia da literatura, dos textos. Nós estamos lendo um texto que foi escrito há 2.300 anos, há mais de 2.300 anos. Né? Então, é de se pensar, não é? O quanto que temos disso daqui. Através disso daqui podemos tirar exemplos de injustiças cometidas na própria democracia atual, não é? Obviamente sem culpar Platão de nada, porque Platão é um cara, um tempo dele. Se fosse hoje, se ele vivesse hoje, seria totalmente diferente. Apresento como testemunha a maioria de vocês mesmos. E peço que vocês digam e se informem entre si, todos que alguma vez me ouviram dialogando. E muitos de vocês estão nessa situação. Que digam entre si, então, se alguma vez, seja pouco, seja muito, algum de vocês me ouviu dialogando sobre essas coisas. E a partir disso, vocês saberão que ocorre o mesmo também com outra que a maioria fala sobre mim. Então, aqui parte importante, não é? Aristófanes é uma peça de teatro chamada As Nuvens. Nela, Sócrates, não é? Aqui ele está falando de difamação, de calúnia, para ser mais rigoroso, com um termo cunhado pelo André Malta, que é o tradutor desse texto, não é? Tradução da LPM, Pocket, eu acho. Sócrates é relatado como não é, e apresentado na acusação como aquele que é o causador de toda uma, talvez, para eles, uma desestruturação. Eu acho que mexia com poder, não é? Quando você ensina a verdade, você ensina a pessoa a poder. Você ter conhecimento do que é justiça, do que é lei, isso dá uma série de poder para você, não é? Então, você estudando estatutos de ordens faccionalizadas, ela possui uma série de premissas ali inseridas. De qualquer forma, o conhecimento, não é, de um determinado elemento, ele se dá através, não é, do estudo, seja através da observação, como é no caso da antropologia, e visto aqui na antropologia kantiana, que já foi alvo de um dos alvo, não é alvo de alvo, alvo de estar, não é alvo de algo que está apontado, não é a moral kantiana. Então ele pede que não é apresentar como testemunha, que digam e se informem entre si
todos os que alguma vez me ouviu dialogando, muitos de vocês estão nessa situação, que digam entre si. Então, se alguma vez, seja pouco, seja muito, algum de vocês me ouviu dialogando sobre essas coisas, e a partir disso vocês saberão que ocorre o mesmo também com as outras que a maioria fala sobre mim. Ou seja, não é aquela velha história daquele que fala muito. Quem fala muito de estudo? Não. Vocês já entraram em uma biblioteca? Vocês já viram tantos de livros que ali estão inseridos? Minoria a gente vai ler. A grande minoria. Uma fileira de livros ao longo da vida. Se for muito. Se essa fileira é muito longa ou é curta, depende da sua deglutinação quanto à ordem de estar inserido, interpretar e saber decompor o que está tentando ser dito naquele texto ou não. Mas não, há nada disso. Nem se vocês já ouviram de alguém que eu tenciono educar os homens e que faço dinheiro, isso também não é verdade. Porque isso também me parece belo. Alguém ser capaz de educar os homens como Gótias de Leontine e Pródico de seus ímpias de Elis. Cada um deles, varões atenienses, é capaz de, indo a cada uma das cidades, convencer os jovens, as quais é possível conviver de graça com os cidadãos seus, se quiserem, a que deixem aquele convívio e com eles convivam, dando-lhes dinheiro e, além de tudo, devendo-lhes gratidão. Aliás, por aqui também outro sábio varão de Paros, que eu soube estar na cidade, porque encontrei, por acaso, o homem que tem gastado com os sofistas mais dinheiro que todas as demais pessoas juntas, Carius, filho de Hipônico. E a ele perguntei, já que 2 filhos, Calias, eu disse, se seus 2 filhos fossem potros e bezerros, nós teríamos como arranjar e pagar um instrutor para eles, qual iria torná-los belos e bons nas respectivas virtudes. Esse seria um cavalariço ou um lavrador. Mais uma vez que são humanos, que instrutor você tem em mente arranjar para eles? Adoro o humor do Sócrates, não é? Essa ironia corrosiva. Calias era um homem rico que gostava de recorrer ao serviço dos sofistas. Sofistas, quem eram esses? Eles eram hábeis professores na arte da retórica, na arte da perscrutação, na arte do bem dizer as palavras. Isso era usado com fins políticos. Então eles vendiam seus serviços àqueles que empregavam a arte do discurso na ágora ateniense. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali eram contratadores desses serviços também. Uma outra coisa é que aqueles os sofistas
eles eram estrangeiros. Não sei se havia aí um conflito de interesse. Até porque Sócrates, ele não é muito afim dos sofistas justamente por isso, porque vende a política, não é? A política, ela se torna vendida a partir do momento em que você está ali para expor alguma coisa. E está a ser pago, bem pago. Não é a situação de um professor hoje em dia, tá? Mas nesse caso é a situação dessas pessoas que ganhavam dinheiro. Não sei se pagar muito ou pouco, o que é. Acho que hoje em dia nós vivemos em uma ordem econômica que precisamos do dinheiro, então que não é forneça a pomposidade que uma determinada profissão merece. Pomposidade é uma palavra dos anos 70, palavra esdrúxula, mas não é a dignidade, não é? Dignidade que uma certa profissão merece, não é? Não é só advogado que tem que ganhar bem, não, mas quem ensina um advogado também tem que ganhar bem. Porque se você parar para pensar, o direito ele vai surgir dessas discussões aqui. O direito germina dessas discussões. Discussões de plano filosófico. Aí Calias, filho de Hipônico, sofista famoso contemporâneo de Sócrates. 53. Calias. 52. Hípias de Elis. Sofista, nota 52. Sofista famoso contemporâneo de Sócrates e ainda vivo em 399 a.C. Gorgias de Leontini, cidade da Síria, era professor de retórica e famoso pelo estilo elaborado. Pródigo de Céus, ilha do Egeu, era exímio conhecedor dos usos de palavras, tendo se dedicado aos estudos gramaticais e lexicais. Hípias de Elis, cidade do Peloponeso, era um homem de grande saber. Nas mais diversas áreas, Gorgias e Hípias têm papel de destaque em diálogos. Gorgias, Hípia menor e Hípia maior. Hípias maior. Aí, ó. Ele fala o seguinte, não é cada um deles é possível, não é a cada uma das cidades convencer os jovens a quais é possível conviver de graça com os concidadãos sem que eles quiserem. Aqui deixem aquele convívio e com eles convivam dando-lhes dinheiro, não é? Ou seja, quem corrompe são seus amigos, sou eu não. Qual que é o problema de Sócrates nesta defesa? Ele não se coloca em um lugar de coitado, não. Ele não se coloca em um lugar de... Está vendo? Uma densidade. Não se coloca como, eu sou o culpado. Não, na visão dele, tá tudo certo ele fazer isso. Porque outros fazem. Outros fazem, ganham bem, ganham muito bem. E ainda o acusam por conta disso, não é? Sendo que ele não está recebendo nenhum valor, entendeu? Ele está fazendo aquilo porque ele é um indivíduo a qual tem virtude, Vamos
anos de Calípias, filhos de Hipônico. E ela perguntei, já que tem 2 filhos. Calias, eu disse, não é? Aí ele vem com uma ironia, não é? Olha, se seus filhos, 2 filhos, fossem potros ou bezerros, nós teríamos como arranjar e pagar um instrutor para eles, o qual iria torná-los belos e bons nas respectivas virtudes. Esse seria o cavalariço ou o lavrador. Mas uma vez que são humanos, que instrutor você tem em mente arranjar para eles? Que professor você tem? Quem nesse tipo de virtude humana e política é instruído? Pois penso que você, por ter tido filhos bem examinado isso, existe alguém. Eu falarei ou não, com certeza. Ele disse quem? Eu disse de que lugar? E por quanto ensina? Em Vênus, Sócrates. Ele disse, de Palos por 5 minas. 5 minas. E eu felicitei esse Vênus se possui verdadeiramente essa arte, e assim comediante a ensinar. O cara vendendo a própria terra. Eu felicitei esse Vênus e possui verdadeiramente essa arte, e assim comediante a ensinar. O Minas seria dinheiro da época, depois eu vou pensar. Eu mesmo ficaria, já pensou que erro de interpretação de texto, então suspende o juízo, beleza? Eu mesmo ficaria envaidecido e convencido se fosse instruído nessas coisas, mais uma vez que não sou, varões atenienses. Um de vocês poderia então talvez retrucar. 56. Aqui em outras passagens, Platão coloca na boca de Sócrates um procedimento retórico comum, que consistia em formular e responder às possíveis objeções. Formular e responder. Objeção, pergunta, rigorosa. Não é? Uma pergunta rigorosa em cima de um determinado juízo. Ou seja, você fala uma coisa e vem uma outra pessoa, vai e objeta. Então, repito, um de vocês poderia, então, talvez retrucar. Mas Sócrates, sua atividade qual é? De onde surgiram essas calúnias contra você? Certamente não foi depois de você ter uma atividade nada mais extravagante que a dos outros que surgiu tamanha fama e falação, só se você de fato fazia algo diverso do que a maioria faz. Diga-nos então o que é para que não nos precipitemos a seu respeito. Quem fala assim parece falar coisas justas. Eu tentarei lhes mostrar o que é isso que me trouxe tal nome e calúnia. Escutem, então, alguns de vocês vai parecer talvez que estou brincando, porém fique sabendo. Vou lhes dizer toda a verdade. Ou seja, não é? Talvez retrucar. É um procedimento retórico, não é ele? Antecipa possíveis objeções. E qual é a sua atividade? Por que a atividade? Porque você faz isso, quanto ganha? Não é tipo assim, né? Certamente não foi depois de você ter uma atividade nada mais extravagante que a dos outros que surgiu tamanha fama e falação extravagante, não é? É necessário extravagar, se é que esse verbo existe. Mas aqui, vou usar de licença poética.
E aí surge a fama, a difamação, a calúnia. Quem fala assim, fala coisas justas, não é? Por que fala coisas justas? Porque presunção de inocência, não é? Presumir a inocência do outro, às vezes é tudo. É você dar o direito à dúvida, dar o direito da outra pessoa a falar. E falar é se justificar. E se tal ato for tido como um ato digno de virtude, ser perdoado. Pois eu, varões atenienses, não obtive esse nome por nenhuma outra razão a não ser por causa de uma certa sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? Sabedoria que é humana, talvez. Ou seja, ele está se colocando no humano, como humano, não é? Utilizando Nietzsche sendo sarcástico. Humano, demasiadamente humano, não é? Sócrates é um legalista, lembro. Não é o que ele quer contribuir para as leis da cidade.